que é racismo? O que fazer se você for vítima ou testemunhar um ato racista? Pergunta respondida pela historiadora Renata dos Santos. O quanto é importante a gente entender o conceito de raça, ou pelo menos pensar sobre o conceito de raça, né? Até o século XVI, o homem, né, os seres humanos estavam divididos ou ligados por seu pertencimento de origem, religião e de cultura, né? E não de forma biológica, né? Não de forma a hierarquizar essas religiões, culturas ou costumes, né? E pensando nas transformações econômicas, políticas, provocadas pelo mercantilismo, em meados do século XVI, os europeus passam a pensar e estudar as espécies humanas com essa questão de tentar hierarquizar culturalmente os povos, sobretudo olhando para os povos estabelecidos na Ásia, nas Américas e no continente africano, né? E a Europa os europeus vão fazer esse estudo, realizar esse estudo com o objetivo mesmo de hierarquizar, com o objetivo de se colocar como superior a esses povos, né? Então, ele vai olhar para esses povos e vai classificá-los e vai adjetivá-los, né? Colocá-los como incivilizados, como selvagens, né? Tentar destituí-los o tempo todo de humanidade, à medida que ele olha para o costume do outro, para o jeito do outro, para a cultura do outro, e nega essa cultura e classifica essa cultura, né, de formas a inferiorizá-las, ele vai também dizendo quem ele é. Então, se esse outro é um incivilizado, o europeu está dizendo que ele é o civilizado, ele é o modelo de civilização, ele é o modelo de ser humano, ele é o modelo a ser seguido à medida que ele vai olhando para a cultura do outro e dizendo que essa cultura está errada, ela é menor, ela vai justificar a escravidão. Ela vai justificar esses povos serem escravizados a partir da cultura. Então, quando chega mais ou menos no século XVIII, ele vai, com o iluminismo, etc., os europeus vão utilizar da biologia para reforçar essa imagem de quem é o outro e essa imagem de que esse outro é violento, de que esse outro é incapaz, de que esse outro é preguiçoso, né? Então, historicamente, ao longo dos períodos históricos também, o uso do termo e do conceito de raça, ele vai se transformando, mas a gente entende que até o século XIX o objetivo desse uso é inferiorizar, sobretudo, os povos africanos e ameríndios, né? E, dito isso, a gente consegue entender um pouco e pensar um pouco sobre como funcionam as dinâmicas e as ações do racismo no mundo contemporâneo, né? Esse processo todo desde o século XVI nada mais é do que o caminho, né? Os caminhos para a formação do mundo moderno, a formação do mundo contemporâneo. E o europeu, nesse percurso, vai se colocar como universal, como normal, como modelo a ser seguido, como o ser humano, à medida que ele vai tentar destituir de humanidade todos os povos que não são eles mesmos, né? E é importante ressaltar que as teorias de raças já foram abandonadas pela biologia, em partes também abandonada pela antropologia, mas muitos autores ainda utilizam dessa categoria justamente para fazer o que estamos fazendo aqui, que é entender esse debate, para que é entender a situação e a questão racial no tempo e na história.
né? E aí tem alguns autores que se debruçam, que falam sobre essa questão, acho que a Chilimbaby, a Piá, Du Bois, Antônio Sérgio Guimarães e tantos outros autores que podem nos ajudar a aprofundar o estudo sobre raça. Acho que, nesse sentido, pensar o racismo na sociedade brasileira, pensar o que é racismo, eu acho que a gente também, nós vamos também encontrar inúmeros autores e autoras que vão se debruçar sobre este assunto, mas para a nossa conversa eu utilizei, eu peguei a elaboração do jurista e professor Silvio Almeida, que eu acho que ele nos ajuda a ampliar um pouquinho essa discussão, que ele diz: racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial. Eu acho que essa definição abre um pouco para a gente pensar nas práticas de discriminação racial, né? Que são as práticas que a gente encontra, sobretudo no cotidiano, né? Que traz para o indivíduo, né? A Marina trouxe, olha, o racismo não é só xingar o outro, de chamar o outro de macaco, ou dizer você não entra aqui, ou não atender a gente, né, quando a gente chega numa loja. Não, o racismo não se faz só nessas práticas, né, que é algo que é importante a gente olhar, mas também a gente sabe que não se dá só por esse meio. O racismo também se dá e ele justamente se amplia nas instituições, né? Eles aparecem por meio das instituições, sejam as instituições privadas ou as instituições públicas, né? Na escolha em como vão funcionar os hospitais, quais hospitais que recebem ou não recebem recursos, onde, quem vive em qual lugar, quais são os postos de trabalho ocupados pela população negra, e tudo isso acaba chegando em algo que traça, de alguma maneira, todos os aspectos da vida da população negra, seja nos aspectos familiares, seja nos aspectos afetivos, né, econômicos, na psique, no corpo. Então, o racismo atravessa a população negra de inúmeras formas, né, e está muito bem engendrado, muito bem articulado nas entranhas, eu diria, da população e da sociedade brasileira, justamente porque não é algo individual. Portanto, eu diria que se uma pessoa sofrer alguma ação, né, alguma prática racista, eu acho que para a pessoa é a gente entender que essa pessoa é uma vítima, e que, sendo uma vítima, ela tem que agir como ela conseguir, né? Acho que todos nós aqui certamente já sofremos em algum momento, e houveram momentos em que conseguimos ser reativos e momentos em que a gente fica ali sem entender e fica ali paralisado. Então, acho que é importante que a vítima entenda, ou parta do pressuposto que ela tem que agir como ela conseguir. E se, num segundo momento, se ela pudesse, se ela quisesse entender que for necessário, eu acho que sim, os meios jurídicos é algo que a gente tem que utilizar com mais frequência, a gente utiliza pouco, justamente também porque até nesse campo há uma dificuldade ali, né? Há uma dificuldade da gente acessar de forma mais ampla, mas existe esse recurso
e que a gente tem que utilizá-lo sempre que julgarmos necessário ou que conseguirmos. A pergunta que eu recebi diz que o que uma pessoa que testemunhar algo, né, uma situação de racismo deve fazer. Eu diria que essa pessoa tem que, se puder, tentar acabar com a situação, né, intervir na situação, mas, em primeiro lugar, acolher a vítima e perguntar para a vítima o que ela quer fazer, o que ela pode fazer, e se colocar à disposição para ser testemunha ou para ajudar à medida que a situação ocorreu ou ocorrerá o desdobramento disso.